E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, como seguindo o nosso calendário, né, nós tínhamos combinado então que a aula da semana então seria uma aula assíncrona, né? E aqui está sendo eu gravando a aula, espero que vocês assistam em algum momento dessa semana para realizar as atividades e estar com o conteúdo em dia. Galera, então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre gases ideais, atingir alguns aspectos a mais, né, de aprofundar um pouco mais o conteúdo. Relembrar algumas relações que nós fizemos na aula passada, né, porque elas vão ser utilizadas não só no conteúdo de gases agora, né, que a gente está terminando o semestre, mas também no conteúdo do conteúdo da quarta área, né, que vai ser a termodinâmica, onde essas palavrinhas que eu venho usando agora, isotérmica, isobárica, isovolumétrica, isocórica, são palavras que vão continuar aparecendo para a gente. E vocês têm que entender como é que a gente faz esse processo, como é que a gente trabalha com essas coisas lá naquele conteúdo lá de termodinâmica mais à frente. Bom, então, a partir disso vocês já tiveram uma amostra, né, de como é que são as relações do que a gente vinha falando, que são as transformações gasosas. Que é o que eu vou fazer agora, pessoal, para iniciar o nosso resumo da aula, certo? Então, a gente, na semana passada, a gente falou sobre alguns tipos de transformações, né? O primeiro tipo que nós tratamos foi a transformação isotérmica, certo? Lembrando que a palavra isotérmica significa, né? Temperatura igual. Nós temos então variáveis que nós vamos chamar variáveis gasosas, né? São as variáveis pelos quais a gente trabalha quando nós estamos trabalhando com gases, que é temperatura, volume e pressão. E quando a gente faz transformações gasosas, né, nós temos alguns tipos. A primeira que nós trabalhamos foi a isotérmica, onde eu passando de um estado para o outro do gás, a temperatura ela vai se manter igual, certo? Mesmo fazendo uma transformação gasosa, a temperatura se mantém no mesmo patamar, né? E aí a gente tem algumas relações que vão aparecer de transformação, onde a pressão e o volume para essa transformação elas vão se modificar, certo? O que pode modificar dentro dessa transformação é a pressão e o volume e a temperatura se mantendo constante, né? Então a gente viu que a relação de P e V é uma relação constante. Então daí para de um estado 1 para um estado 2 que um gás pode sair, ele vai ter essa relação P1V1 igual a P2V2, né? E a gente pode demonstrar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de relação primeira relação, tá? Primeiro tipo de transformação para identificar aqui no gráfico. Se a gente for fazer um gráfico P por V, pessoal, o que a gente vai acabar observando, né? A gente vai acabar observando que dentro desse gráfico vão aparecer curvas, né? Curvas que nós vamos chamar de isotermas. As curvas isotérmicas, elas têm como característica, né, demonstrar a variação de pressão por volume, certo? Elas são curvas e a gente consegue identificar que dentro dessas curvas nós temos valores de temperaturas distintas, né? Então aqui nós podemos dizer que temos duas curvas de temperatura e pressão, e se um gráfico realiza uma transformação dentro dessa curva, saindo aqui do estado 1 para o estado 2, por exemplo, né? Estado 1 para o estado 2, e ela faz essa transformação pertencendo a essa curva, nós temos então a isotérmica, né? Que é pertencente a uma transformação isotérmica. Então, a gente viu isso na semana passada. Também vimos o tipo de transformação que nós chamamos de isobárica, certo? Transformação isobárica, onde nós temos aqui basicamente pressão constante. Então, nós vamos sair do estado 1 para o estado 2, porém a pressão se mantém constante, certo? É isso que a gente observa. E daí, como essa pressão é constante, o que vai conseguir ser variado é a relação entre volume e temperatura, né? Então nós teremos uma relação aqui, porque essa relação entre volume e temperatura também é uma grandeza constante, né? Observamos que se eu vou aumentar o volume, eu aumento a temperatura. São relações diretamente proporcionais, certo? Dentro do mesmo estado. Então a cara da curva, né, se a gente for fazer um diagrama P por V aqui, para essa segunda tipo de transformação, diagrama P por V, né, basicamente nós observaremos, né, um gráfico onde a pressão se mantém constante. Então nós sairíamos do estado 1 para o estado 2, por exemplo, aqui, aumentando o volume,
né? E a gente observa que a pressão aqui dentro dessa situação ela é uma pressão que mantém o mesmo valor, certo? Ela não se modifica. O que mais? Nós vimos ainda o terceiro tipo de transformação que nós chamamos de isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, né? Isovolumétrica. E dentro dessa transformação isovolumétrica, né, o volume, então, vai ser a grandeza física que nós manteremos constante, né? Aqui eu fiz errado. Então, nós estamos saindo do estado 1 para o estado 2. Opa! Estado 1 para o estado 2, onde o volume se mantém constante. E, novamente, vamos ver uma relação agora de P e T, onde são grandezas diretamente proporcionais, onde se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, e assim por diante, certo? E uma relação constante entre essas duas grandezas físicas, né? De forma que a gente pode igualar dentro do estado 1 com o estado 2 essas duas grandezas, pressão e temperatura, tá? E a cara desse gráfico P por V que a gente vai observar, certo? Aqui ó, na terceira relação, vai ser um gráfico que vai ter uma cara de uma curva, não vai ser uma curva, né? Vai ser uma reta. Se eu conseguir fazer uma reta aqui, vai ser mais didático para vocês, né? Vamos ver aqui então, ó, imagine que isso aqui é uma reta, onde eu estou saindo do estado 1 para o estado 2, onde eu estou mantendo aqui, olha só, observem que eu estou mantendo o volume com um valor constante. Mas aqui ó, os valores de pressão se modificam, certo? E dando a ideia desse diagrama P por V de uma transformação isovolumétrica, né? Aqui só para deixar salientar também aqui, ó, os valores de volume que estão se modificando, né, bem descritos no gráfico, para a gente ter isso aí bem firmezinho. Bom, beleza, pessoal. Basicamente foi isso. Óbvio que a discussão foi muito mais profunda na aula passada, né? Mas fazendo um breve resumo do que nós vimos, né, o grosso, são essas relações, certo? Essas relações que nós podemos verificar. Galera, então, de posse disso, né, nós podemos avançar um pouco mais, certo? E quando nós avançamos um pouco mais, nós vamos acabar caindo na equação geral dos gases. Porque a gente viu que as variáveis de estado, né, as variáveis de estado são 3, certo? Então eu tenho variáveis de estado de pressão, volume e temperatura, certo? A gente precisa obedecer algumas condições, né? Como por exemplo dentro dessas relações que a gente discutiu na semana passada, a temperatura ela tem que estar em Kelvin, certo? Em Kelvin. A pressão como padrão é o Pascal, certo? Mas a gente trabalhava com ela em ATM sem problema nenhum. E o volume é natural, a gente está com ele em metro cúbico, certo? Essas são as unidades principais pelos quais eu tenho que trabalhar com essas variáveis de estados. O que acontece? A gente vinha falando de transformações bem específicas, transformações onde a gente está variando, mantendo algumas dessas variáveis de estado constante, né? E as outras a gente conseguia variar. Mas se eu tiver uma transformação genérica, que a gente não pode nomear elas daquela forma, como isotérmica, como isovolumétrica, como isobárica, onde eu consiga variar todas as variáveis de estado. Isso é possível? Sim, é possível, certo? Então eu posso fazer uma transformação aqui, onde, por exemplo, aqui a gente observa, né, eu faço uma transformação isovolumétrica, isocórica aqui inicialmente, né? E depois uma transformação isobárica. Mas se a gente passar do estado inicial para o estado final, a gente percebe que eu variei todas as grandezas físicas dentro desse processo. Todas as grandezas físicas elas se modificaram, certo? Se eu olhar o contexto inteiro. Então, por isso que essas transformações, né, vão nos chegar a uma equação geral dos gases, onde a gente vai poder então modificar todas as grandezas físicas e ver o que acontece. A ideia continua sendo a mesma. Eu estou no estado 1 e vou para um estado 2, certo? Onde dentro desse estado não há mudanças de grandezas físicas. Mas a gente já viu e percebeu que existem algumas relações, por exemplo, entre pressão e volume. Pressão é inversamente proporcional ao volume, certo? Porém, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. O volume também é diretamente proporcional à temperatura. E a gente chegou a equações que
a gente observava que a temperatura, então, ela sempre se mantinha um denominador, né? Na parte de baixo, ali, dividindo a equação. E pressão e volume sempre no numerador, né? Então a gente tem, a partir disso, né, que se eu pegar e considerar todas as grandezas físicas, eu posso obter uma equação onde as relações que nós temos, né, onde todas as grandezas envolvidas podem aparecer simultaneamente, né? E se eu passo do estado 1 para o estado 2 modificando todas essas relações, certo? Significa que a multiplicação de P, V e dividir por T tem que ser uma relação constante. E essa relação ela aparece, então, nos oferecendo essa igualdade aqui, que é PV/T. Né? As relações de P, V e T, né? De um estado 1 para o estado 2, como mostra essa equaçãozinha, como vocês estão vendo aqui. Então, pessoal, o que acontece? Né? Então, a partir de agora, a gente consegue observar que eu posso fazer uma transformação onde eu vou basicamente sair de um estado, no estado 1, certo? Ir para aqui, nesse caso aqui, como a gente observou, uma transformação isocórica, né? Então ele saiu em linha reta, onde modificou a temperatura e pressão, e depois ele manteve a pressão constante e modificou o volume, mudando a temperatura novamente, né? Você perceba que a temperatura muda 2 vezes aqui. Então eu poderia também mostrar para vocês que este gráfico ele poderia ser uma transformação genérica, né? Onde todas as grandezas se modificam ao mesmo tempo, certo? Ele não pertenceria a um gráfico de pressão constante ou de volume constante ou de temperatura constante, né? Ele seria uma transformação genérica e a gente poderia simbolizar através daquela curva ali que eu desenhei em azul para vocês, tá? Basicamente aqui a gente observa que todas as grandezas físicas se modificam e isso pode muito bem acontecer, tá, galera? Como é que pode acontecer? Por exemplo, a gente pode obter uma relação dessas numa transformação adiabática, certo? O que quer dizer uma transformação adiabática? É uma transformação onde as grandezas de pressão, volume e temperatura elas se modificam, tá? Então essas 3 grandezas aqui elas vão se modificar. Deixa eu botar aqui, melhorar isso aqui, para não poluir muito o texto aqui. Então olha só, pressão, volume e temperatura modificam. Não tem nenhuma grandeza que é mantida constante. Qual é a ideia aqui da transformação adiabática? É uma transformação que não há trocas de calor com o ambiente. O gás é colocado num reservatório, né? A gente pode desenhar aqui, ó, um reservatório que não permite trocas de calor com o ambiente. Certo? Então nós colocamos aqui o gás dentro de um reservatório, onde existe a possibilidade de mudar seu volume. Então por isso que eu coloco um êmbolo aqui, colocar uma tampa, né, que pode ter um movimento livre, vertical aqui, aumentando o volume. Ele pode aumentar sua temperatura aqui, porém o que não pode acontecer aqui é trocar calor. Isso aqui não pode acontecer, trocar calor com o ambiente, certo? Então, ele não troca calor com o ambiente, ele está num recipiente que não permite isso. E isso aqui configura, então, uma transformação adiabática, certo? A gente pode, por exemplo, aqui, ó, fazer com que esse sistema ele saia do estado A e vá para o estado B, por exemplo, aqui, né? O que a gente observa quando ele vai do estado A para o estado B? A gente observa que a temperatura 1 foi para a temperatura 3, ele aumentou o valor da sua temperatura, certo? A pressão 1 foi para um valor de pressão 3 aqui, que eu posso colocar riscando aqui, né? Olha só, então ele tinha pressão 1 e ele foi lá para um valor de pressão 3, certo? E ele variou também aqui o seu volume, ó. Olha só, se a gente fizer linhas retas espelhadas aqui nos eixos, a gente percebe que o volume 3 aqui, ele comprimiu, né, o gás. A gente aumentou a temperatura. Então a temperatura 3 aqui ela é maior, a pressão 3 também é maior, mas uma das grandezas físicas se modificou aqui, que foi se modificou para menos, que foi o volume, né? O volume ele diminuiu, como a gente pode acompanhar no gráfico. Então a cara desse gráfico aqui, quando a gente for demonstrar isso, né, ele tem que
dar essa intenção de todas as grandezas físicas se modificando ao mesmo tempo, certo? Então isso aqui seria uma curva que nós chamaremos de curva adiabática, certo? E toda vez que nós tivermos uma transformação adiabática, nós devemos construir então uma curva adiabática para um diagrama P por V, certo? Ali está mais bonitinho, ó. Vocês percebam a curva em verde, né? Aqui passando por um estado B ainda, né? Eu fiz uma transformação direto ali para um estado de 1 para 3, né? Mas percebam ali que no gráfico ele está no estado A, vai para o estado B e depois vai para o estado C, assumindo valores de volume e pressão, né? Como descritos aqui para vocês. Tá? Então aqui eu vou só para manter o mesmo padrão aqui como se fosse um estado C, tá, gente? E aqui parece B, né? Mas é P3, é uma pressão 3. Só para ficar mais bonitinho. E como é que a gente chega nas relações entre as grandezas físicas? Né? Pela equação geral dos gases. PV, T1, P3, V3 sobre T3. Então, se a gente usar isso aqui, possivelmente nós vamos chegar nos resultados que nós desejamos. Que é o que nós vamos fazer agora. Aqui, ó, vamos fazer rapidinho para vocês entenderem como é que nós devemos tratar com as grandezas físicas. Né? A dica é passar sempre... Agora, como envolvem três grandezas físicas que podem estar nas mais diferentes unidades, eu aconselho fortemente que sempre passamos para as unidades padrão. Se a gente passar para a unidade padrão, qual é a unidade padrão? Né? O que é o padrão? Vou escrever aqui de novo para vocês. Ó. O padrão é a pressão em Pascal, o volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Se eu fizer isso aqui, a chance de acertar o exercício é muito grande. Então, olha só, nós temos um gás que possui como características macroscópicas. Então, aqui, ó, chamar P1 de 20 pascais. O seu volume 1 é de 10 centímetros cúbicos. E a temperatura, né, 1 aqui é de 50 Kelvin. Tá? Ele vai aqui fazer uma transformação genérica e passa a ter uma pressão interna, chamar de P2 aqui, de 10 pascais. E o volume 2 aqui eu não faço ideia para onde foi, mas eu sei que a temperatura foi para 10K. Né? Então a temperatura 2 aqui, ó, 10 Kelvin. Beleza? Qual é o cuidado que eu tenho que ter nesse exercício? Eu tenho que ter o cuidado de passar esses centímetros cúbicos para metros cúbicos. Tá? Então olha só como é que fica o volume. Vai sair de 10 centímetros cúbicos para metros cúbicos, né? O que a gente vai fazer? Vamos montar a tabelinha aqui rapidinho, para quem não lembra, né? Então temos o decímetro cúbico aqui ainda na jogada. E a gente vai para metro cúbico, certo? Então aqui, olha só, fazendo as divisórias, a gente sabe que isso aqui é cúbico, então olha só. Tá bem feio aqui essas minhas divisórias. Deixa eu ver se eu melhoro elas, fazer um pouco menos torto isso aqui, tá? Aqui. Então, olha só, cada uma dessas divisórias tem 3 outras divisórias, porque é cúbico, né? E a gente tem, então, 10 centímetros cúbicos, vou botar em azul aqui para não dar uma poluída no vermelho. Então, nós temos 10 centímetros cúbicos, está lá a vírgula lá no centímetro cúbico. A gente tem que botar a vírgula aqui no metro cúbico. O que a gente faz? A gente enche de 0 com o resto, né? Então, a gente percebe que, como resultado, a gente vai ter isso aqui 0,000001, né? E isso aqui para nós vai ser 1 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, na menos 5 metros cúbicos, tá? Como vocês estão observando aqui, se a gente botar a vírgula lá para frente da casa do 1, né? A gente vai ter um metro cúbico, 1 vezes 10 na menos 5. Galera, como é que faz? P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2. É isso aqui que nós temos, né? Vamos montar a criança aqui, ó, tudo na unidade padrão, 20 pascais, vezes 1 vezes 10 na menos 5, sobre os 50, né? Que é igual a 10 vezes o volume que eu quero descobrir, né? O volume 2, sobre a temperatura que é 10. O que a gente observa? Que nós temos 10 sobre 10 aqui desse lado, olha só. 10 sobre 10, né? Podemos cortar. 10 dividido por 10, está tudo multiplicando, não tem nenhuma soma, nenhuma subtração. Então a matemática me permite fazer isso. O que vai sobrar? Vai sobrar que o volume 2 vai ser o resultado dessa operação aqui, né? Pega a calculadora, faz aí 20 vezes 1 expoente na menos 5,
divide por 50 Kelvin, né? Nós temos então a resposta de 4 vezes 10 na menos 6. 4 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Então esse é o valor do meu volume, certo? Meu volume. Vamos conferir aqui os resultados. 20 vezes 1 expoente na menos 5 divididos por 50, né? Então isso aí, 4 vezes 10 na menos 6. 4 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos é o que nós temos de volume, então, preenchidos por esse sisteminha aqui, tá? Que é o que a gente observa aqui que deu uma... nós contraímos o gás, né? Nós diminuímos o valor do seu volume. Vamos fazer mais um exercício, ó. Um gás sofre uma transformação. Esse exercício é bacana por causa que ele vai novamente utilizar a lógica com nós, tá? Então a ideia é a gente observar que são dadas informações apenas de informações genéricas, né? E então nós tínhamos um gás que está a P1, V1, a temperatura 1 antes da transformação é a única informação que é passada. É 200 Kelvin. A gente pode dizer que nós temos aqui uma pressão inicial, chamar de P0, e o volume, um volume inicial. E quando a gente muda o estado do gás, né, o exercício nos diz que ele quadruplica seu volume. Então o volume 2 ele é 4 vezes o volume inicial, certo? A pressão 2 ela quintuplica. Olha, ele quintuplica a pressão, certo? E aí ele quer saber o que acontece com a temperatura desse gás. A gente aumenta o volume dele, a gente quintuplica, né, o valor da pressão e ele quer saber o que faz. Percebam que eu coloco grandezas físicas que não são fornecidas de maneira genérica. 4 vezes o valor inicial, 5 vezes o valor inicial, porque essa é a maneira que nós temos de resolver esse tipo de exercício, né? Porque nós temos que mostrar que eu estou quadruplicando de um valor inicial e esse valor inicial não vai ser importante para mim, porque a gente está fazendo uma análise dimensional aqui. Certo? Eu não preciso ter ideia de quanto foi o valor. Eu sei que ele aumentou 5 vezes ou 4 vezes. Eu faço aqui de maneira genérica porque a gente está pensando de maneira dimensional. Então olha só, fica no negócio assim, ó, PV 0, né, sobre 200, que é igual a 5P0 vezes 4V0 sobre a temperatura 2. O que acontece aqui, gente? Olha só. Nós temos PV0 aqui, nós temos PV0 aqui. Como está tudo multiplicando, tudo está dividindo, percebam que eu consigo obter os resultados de maneira genérica, né? E aí o que acontece com a temperatura? Olha só. A temperatura, né, basicamente, vai botar ela para esse lado, ela vai passar multiplicando, e esse 200 passa para o outro lado, olha só. Então a gente tem 5 vezes 4, que é igual a 20. O que acontece com a temperatura? Ela vai aumentar também, olha só, percebam. Que eu fazendo 20 vezes 200, isso aqui dá 4.000, né? 4.000 Kelvin. Então, para eu ter essa situação aí, eu tenho que ter 4.000 Kelvin de temperatura, certo? Para obedecer isso aqui. Não, desculpa, gente. 4.000 não é. Eu estou fazendo... Não, tá certo. 20 vezes 200. Eu estava confirmando aqui e digitei errado. 4.000 Kelvin de temperatura para fazer essa variação, como a gente está observando. Tá? Beleza, galera. Tranquilo. Tá? Bom, essas são as maneiras como nós temos de fazer esses exercícios. Percebam que é mais do mesmo, né? É mais do que a gente já vinha fazendo. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos mostrar que quando nós temos transformações de gás, certo? A gente sempre discutiu, olha só, um gás passando do estado 1 para o estado 2, aí ele passa para o estado 3, e essas relações de PV e T se mantêm um valor constante. Só que se percebeu que quando a gente pega gases ideais, né, existe uma relação que é realmente constante para esses gases, né, que vai depender apenas de uma coisa que nós chamamos número de mols de um gás, certo? O que é o número de mols? O número N aqui, que é o número de mols de um gás, ele mede a massa total de um gás que estamos analisando e a massa molar desse tipo de gás. Isso aqui são grandezas que vocês já possivelmente estudaram em química, né? Massa molar, que é uma massa que é meio padrão quando tu pega um átomo de uma certa substância, certo? Então, quando tu tem essas relações aí de massa molar e número de mols, né? A gente consegue ter uma ideia do tamanho do gás que nós estamos analisando. Certo? A quantidade de partículas que ele tem. E isso
é uma relação importante para quando nós estamos analisando PV e T. A menos dessa relação de número de mols, nós temos que a relação PV e T ela obedece a uma grandeza comum a todos os gases ideais, certo? Então, alguns detalhes que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 na 23 partículas, que é o que nós chamamos de número de Avogadro, né? Vocês já devem ter estudado isso aqui em química também. A relação para esse número de mols então, ela obedece à massa total da substância que eu tenho e a massa molar, que é uma grandeza física que a gente pega muitas vezes até em tabelas periódicas, certo? Você já deve ter brincado um pouquinho com tabelas periódicas e devem lembrar que a gente pode catar essas informações lá. De qualquer forma, se vocês precisarem, por exemplo, pegar a massa molar do O2, por exemplo, tu vai lá no Google, faz a pesquisa rapidinho, né, e ele vai te oferecer a informação dessa massa molar, que é um valor constante, tá, para um determinado gás. Mesma coisa se eu fizer para o N2, se eu fizer para H2, que são gases, né, que costumam aparecer nos exercícios de física. Então o exercício falou em um gás de H2, por exemplo, N2, CO2, sei lá, dá para pegar a massa molar desse tipo de gás, que ele vai ver ali quais são os átomos que formam essa substância, né? E aí a partir disso é obtida a massa molar dele. Ok. Então o número de mols é essa medida, massinha, a massa total, né, que é medida em quilogramas, etc, né, sobre a massa molar. O número de Avogadro é esse aqui, que nós temos 1 mol, né, de uma certa substância é 6,02 vezes 10 na 23. E aí o que se observa, galera? Como eu falei para vocês, que quando nós temos essa relação de P1, V1 sobre T1 é igual a uma relação constante, observa-se que dentro dessa constante vai estar relacionado o número de mols que nós temos envolvidos dentro desse gás e mais uma grandeza que é muito padrão para os gases ideais, que é essa constante R, certo? Essa aqui é o que nós chamamos de constante dos gases ideais. A constante dos gases ideais, onde ela pode assumir esses dois valores aqui, como vocês estão vendo, dependendo das relações que nós temos para PV e T. Para esse primeiro aqui, vocês estão vendo aqui que a unidade parece 8,31 joules mol por Kelvin, joules por mol vezes Kelvin, né? Aqui nós usamos essa grandeza R quando nós temos pressão em Pascal, volume em metro cúbico e temperatura em Kelvin, certo? Essa outra grandeza 0,082 a gente vai utilizar quando nós temos pressão em ATM. Não sei porque que eu estou botando P1, né? É uma pressão genérica, tanto faz. Então, pressão em ATM, volume em litros e temperatura em Kelvin também. Então, essa constante dos gases ideais, ela muda esses valores. Vejam que a mudança não é drástica, né? Mas há uma mudança de valores, porque vai depender das unidades que nós estamos utilizando. Aqui é a unidade padrão, certo? E aqui é uma alternativa para essas unidades padrão quando eu tenho pressão em ATM, volume em litros, temperatura em Kelvin. Então, se eu tiver aqui, ó, essas grandezas não em unidades padrão, eu posso usar essa grandeza R aqui. Se eu tenho unidade padrão, eu uso 8,31, tá? Beleza. Então, a partir de agora, pessoal, nós temos como, a partir dessa número de mols, né, e da constante R, a partir de dados que são fornecidos pelo exercício, por exemplo, de volume e de pressão, eu consigo saber qual é a temperatura que tem aquele gás, sem a necessidade de analisar uma transformação gasosa. Eu tenho o número de mols, eu tenho o valor da constante, eu tenho o valor da pressão, eu tenho o volume do volume, eu descubro a temperatura desse gás, certo? Pela relação que eu vou chamar, que é a relação mais famosinha que nós temos, que é a relação PV, né? Se eu passar o T multiplicando lá, vai ficar um negócio assim, ó, nRT. Essa é uma das equações, né, mais utilizadas dentro da química e da física para o estudo de gases, tá? O famoso PV-nRT, certo? Onde que, novamente, eu sempre lembro vocês, para entender uma equação, a gente precisa entender as grandezas físicas que estão envolvidas ali. Nós temos pressão,
volume, número de mols, que entra novo agora, o R, que é a constante dos gases ideais, se eu estou falando em gases ideais, o R é sempre um valor único. Agora, se o gás não é ideal, bom, esse valor muda, tá? Já digo para vocês. E a temperatura, que deve estar sempre em Kelvin, não se esqueçam disso, tá? Utilizando essa equação aqui, eu posso obter qualquer informação de um gás, certo? Eu sei até, inclusive, qual é a quantidade de gás que eu posso ter dentro de um sistema, beleza? Essa equação aqui é a equação geral dos gases também, a gente pode dizer que é a equação geral dos gases ideais, certo? Equação geral dos gases ideais, vou botar aqui embaixo. Sabendo a equação geral dos gases ideais, eu posso obter qualquer propriedade de um gás, beleza? Vamos ver aqui como é que ficam os exercícios. Então, olha só, gente, eu tenho 2 mols, a qual temperatura de um gás? Percebam que agora eu não vou falar mais em transformação, eu vou pegar um gás de modo genérico, que está dentro, aprisionado dentro de um sistema, certo? Eu vou lá, vejo qual é a pressão dele, qual é o volume que eu tenho aqui, qual é o número de mols que eu tenho aqui, e eu vou analisar a temperatura dele. É isso que esse exercício vai fazer agora, certo? Então eu tenho um gás lá dentro, bonito, né? Aprisionado. Não vou fazer uma transformação, não vou modificar sua pressão, sua temperatura, seu volume, certo? Eu vou só analisar e obter informações dele. Então, nesse exercício ele está me pedindo aqui qual é a temperatura. Para um gás que tem uma pressão de 166,4 pascais, um volume de 50 metros cúbicos e um número de mols igual a 2. Tem 2 números de mols, né? Ele quer saber qual é o valor da temperatura. Vamos lá, do PV NRT, certo? Então, pressão fica 166,4 vezes o volume, que é 50. Galera, eu preciso fazer modificações aqui nas unidades? Não. Não há necessidade nenhuma de fazer modificações nas unidades, tá bom? Então, 166,4 vezes 50, que é igual a 2. Qual R que eu vou usar? Vamos voltar aqui no slide. Usar o R padrão, 8,31, tá? Então, aqui fica 8,31 vezes o T. Perfeito? Então, 166 vezes 50, a gente já pode fazer. 166,4 vezes 50. 8.320. 8.320. 2 vezes 8,31. Isso aqui dá 16,62. Vezes a temperatura. Esse 16,62 vai passar dividindo o 8.320 aqui. Então, nós temos agora 83.320 dividido 16,62. Isso aqui dá 500,6. 500,6 Kelvin de temperatura. Então, olha só, não estou analisando uma transformação gasosa. Eu estou pegando informações de um gás, analisando as informações, né, utilizando a equação geral dos gases ideais, PV, NRT, e obtendo informações sobre ele. Essa é a ideia, tá? Que mais, galera? Então, olha só, um cilindro possui 320 gramas de O2. Opa, beleza. Então, a gente tem uma massinha de 320 gramas desse oxigênio. Eu fui lá na balança, botei, tirei a tara, né, do gás. Eu tenho que colocar esse gás dentro do recipiente, então eu tenho que saber antecipadamente qual é a massa desse recipiente para tirar lá na hora que eu for pesar. E quando eu coloco o peso ali, depois com o gás dentro, né, eu observo que tem 320 gramas de oxigênio 2, tá? Qual a pressão interna do cilindro? Ele quer saber qual é a pressão desse cara aqui, né? Sabendo que o mesmo possui um volume de 0,5 metros cúbicos e está a uma temperatura de 300 Kelvin. Galera, ele diz que a massa molar é 16 gramas por mol. Lembrando que para resolver a minha equação eu preciso do número de mols, que é o PV-NRT, né? Eu preciso saber do valor de N, e o Nzinho é Mzinho sobre Mzão. Então olha só o que acontece, eu tenho 320 gramas, que é a massinha dele, e a massa molar dele é 16. Como é que fica então o número de mols aqui, ó? 320 dividido por 16, isso aqui dá 20 mols. 20 mols, né? Então agora eu vou lá para o PV-NRT, onde eu tenho a pressão que eu quero descobrir, o volume que é 0,5,
o número de mols que é 20. Tá em unidade padrão? Todo mundo tá em unidade padrão, né, gente? Então isso aqui é 8,3, o valor do meu R. Então um Rzinho aqui, ó. 8,3 joules mols por Kelvin, né? Deixa eu lembrar que mol vezes Kelvin, isso aí. Mol vezes Kelvin. E vezes a temperatura que é de 300 Kelvin. 300 Kelvin. Então fica pressão igual, vou fazer essa linha aqui que está todo mundo se multiplicando, 20 vezes 8,3 vezes 300, 49.800, 49.800, dividimos por 0,5. Qual é o valor da pressão que vai aparecer aqui? Desse gás? 99,6. Isso aqui é 99, ó, se eu botar em base 10, 99,6 vezes 10 na 3 pascais. Isso aqui é um pouco menos que um ATM, hein? Porque se a gente for analisar, ó, isso aqui é 0,996 10 na 5 pascais. Certo? Se eu andar duas vírgulas para a esquerda, eu chego a 0,94. Lembrando que um ATM é quase pressão atmosférica aqui. É quase um 10 na 5. Certo? Então por isso que eu falei para vocês que é quase um ATM, isso aqui é quase uma pressão atmosférica padrão. Então, possivelmente, se a gente for pegar aqui o volume dessa sala onde eu estou, analisar a massa de oxigênio 2 que nós temos aqui, obviamente que tem mais outros gases aqui, tem nitrogênio, tem CO2, né? Tem outros gases, mas vamos pensar que só tivesse oxigênio, né? Nós analisasse o volume desse quarto aqui, a valor da pressão que está aqui daria bem próximo disso aqui, né? Desse resultado que eu estou obtendo, né? Pressão atmosférica padrão, um ATM. Galera, tá, aqui é o mesmo exercício, vem um slide a mais, sem problemas nenhum, tá? Galerinha, vocês entenderam, perceberam, né, que os exercícios são tranquilos, são simples, a gente já fez coisas mais difíceis, mais complicadas. O que vocês precisam é prestar atenção para entender e compreender muito bem a maneira de resolver. Aqui eu vou propor então atividades que envolvem essas grandezas físicas, né? Olha lá, o primeiro exercício está ali com unidades não padrão, mas percebam ali que até tem alguns errinhos aqui de digitação, né? Olha só, esses 6,02 aqui é vezes 10 na 23. Isso aqui é elevado na 23, tá? Não se esqueça. Ali está a constante universal dos gases, não em unidade padrão, preste atenção. Nós temos um exercício aqui que vai dar uma dorzinha de cabeça em vocês, que ele envolve questões de força. E o pulo do gato aqui é usar o conceito de força, que é pressão igual a força sobre a área, certo? Então aqui a ideia é unir as questões de força com as questões aqui de gases ideais, né? A gente pode obter ali a partir das relações do gás, a equação do gás ideal, a relação de pressão, tá? E colocar ali numa equação de forças a partir da segunda lei da primeira das leis de Newton, né? Porque nós temos uma condição de equilíbrio. Hoje nós temos a força a peso, mas nós temos aqui também uma molinha aqui que vai exercer uma força elástica, né? E nós temos a pressão dos gases aqui que vai exercer uma força também. Nós temos 3 forças envolvidas aqui, certo? Então, esse aqui é um exercício bacaninha para vocês analisarem e perderem um tempinho aqui pensando, tá? Os outros exercícios são mais simples, são mais tranquilos de serem resolvidos. Percebo que todos têm as respostas, né? Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, né, em algum tipo de resolução, vocês podem vir até mim e me perguntar e tentar tirar essas dúvidas, tá bom, gente? Tranquilo? A aula da semana é isso, ficamos por aqui. Até semana que vem, onde nós nos veremos de forma síncrona, ao vivo, tá bom, galera? Até mais, tchau pra vocês.